Como falar em público? Isso é uma pergunta que muita gente quer saber, Alexandre. Isso é meio que natural na gente, eu nem sei direito se eu sei responder isso. Mas olha, sabe que muita gente tem medo de falar em público? Teve uma pesquisa de um tempo atrás, que foi feita lá na Inglaterra e por um jornal, e perguntaram qual o maior medo das pessoas. Em segundo lugar, medo da morte. Em terceiro lugar, medo de barata. Em primeiro lugar, medo de falar em público. Então, falar em público é desafiador para muita gente. Mas tem técnica, tem caminhos, tem dicas que muitos compartilham e é disso que a gente quer conversar um pouco aqui. Alexandre, você que também é um exímio apresentador de ideias, de assuntos, de pesquisas, faz excelentes palestras, que dica que você tem? Como falar em público? Pois é, né? E é engraçado porque eu acho que o principal das pessoas é um terror que elas têm, porque acho que flerta com o medo da rejeição, todo mundo me observando, é meio assustador para a maioria das pessoas. Mas eu tenho um testemunho, eu sou palestrante profissional, falo em eventos para centenas de pessoas, como o Marcelo também, e eu tenho um testemunho para falar para você. Às vezes, no final de uma palestra, calha da palestra ter sido legal e as pessoas virem me cumprimentar. E sabe o que eu descubro, Marcelo, quando elas me cumprimentam? Minha mão tá gelada, tá uma pedra de gelo. E eu vou fazer uma outra confissão para vocês. Até o início da pré-adolescência, eu era uma criança tímida e introvertida. Olha. Até o início da pré-adolescência. Ou seja, quando eu faço uma palestra e no final minha mão tá gelada, é aquela criança, meu corpo está dizendo... É uma situação assustadora para mim. Quando eu estou antes do palco, eu estou super eufórico. Eu falo, vamos lá! Eu não estou racional, mas é como se eu tivesse hackeado o meu medo. Ou seja, eu não subo no palco porque eu nasci assim. De alguma forma, eu superei isso, hackeei e nem percebo que o meu corpo está com medo. Mas minha mão está gelada. Minha mão está gelada, ou seja, lá dentro aquele medo está instalado, mas eu faço mesmo assim. Esses dias eu... acabei assistindo uma palestra que eu fiz para o TEDx em 2019, eu assisti no fone de ouvido. E foi uma palestra que eu me preparei muito. Eu estava super preparado, como todo mundo que fez esse TEDx tinha que se preparar muito. Mas quando eu olhei, eu ouvi, né? Eu falei, gente, minha respiração está alterada. Ou seja, era um medo ali instalado, assim. Ou seja, mas eu estava preparado e fui com medo, sem medo, nem percebi que eu estava com medo. Então, agora, se isso tudo... não serve ainda de incentivo para você acreditar que você pode. Eu e Marcelo, a gente tem uma conhecida cujo caso é mais emblemático ainda. Se chama Stephanie Dias. Ela tinha uma patologia de criança que se chama mutismo seletivo. Mutismo seletivo é uma espécie de patologia muito rara que normalmente acomete criança, que faz com que essas crianças sejam mudas com todo mundo, exceto uma pequena categoria de pessoas, normalmente os pais, a mãe, os parentes próximos. Com o resto, ela é muda nas situações sociais. Não profere palavras com o professor, com os amigos, por isso que se chama de mutismo seletivo. E a palestra, e ela, que depois foi uma mentorada do Marcelo, chegou a dar palestras em todo o Brasil, hoje uma menina super desenvolta, e ela tinha essa patologia. Então, assim, se você tem medo de falar em público, eu te entendo, eu já passei por isso, e acredite, é sim possível você vencer o medo de falar em público, você precisa se superar e existem técnicas para isso. E para falar dessas técnicas, ninguém melhor do que o Marcelo, que inclusive dá mentoria de palestrantes. Que dica você podia dar, Marcelo? Cara, é engraçado isso, né? As pessoas quando têm medo de falar em público, elas tendem a fugir dessas oportunidades, né? Por exemplo, tem um grupo na escola onde tem que apresentar. É aquela pessoa que tem medo de falar em público diz assim, não, eu digito e você apresenta, né? Inclusive eu já... fiz muitas apresentações de trabalho que eu não preparei, porque eu sempre tive essa facilidade. Mas não pode ser assim. As pessoas que têm medo, elas têm que buscar a oportunidade. Obviamente, algumas numa zona de conforto maior, onde na escola, tal, né, com amigos, depois vai ampliando a dose. Mas é engraçado, Alexandre, que sim, existem muitas técnicas que podem ajudar, só que é fato, quando você começa a fazer aquilo com frequência, isso vai meio que introjetando, sabe? Vai entrando na sua mente de tal forma que parece que você não presta mais atenção nisso e vai no fluxo automático. Eu me lembro que quando eu comecei a carreira de palestrante, eu pivotei, eu hackeei, assim, né? Muitos palestrantes, assisti muitos palestrantes, pessoalmente, vídeo, na época não tinha YouTube, né? Era fita de vídeo do Luiz Marins, do Roberto Chiniachique, e eu ficava prestando atenção como é que eles faziam com a mão, com o gesto, com o tom de voz, e sim, eu comecei a meio que imitar, no sentido de, peraí, o que eles fazem que funciona? Hoje, tem gente que fala, nossa, Marcelo, eu assisti uma palestra sua, você usou várias técnicas. Eu nem sei mais que técnica que eu estou usando, porque já entrou, já está aqui na mente, né? Mas, em linhas gerais, 3 coisas que tem que observar.
seria a mensagem, o público e o próprio palestrante. O palestrante tem que se preparar, tem que treinar. Quanto mais conhecedor ele for do assunto, mais ele vai se sentir seguro, né? Então, quanto mais ele ler, pesquisar sobre aquilo, melhor. Se for uma palestra autoral, onde ele desenvolveu o conteúdo, vai ser mais fácil. Agora, além do palestrante, tem a questão o quê? Da mensagem. A mensagem tem que estar bem estruturada, existem roteiros que podem ajudar, né, do tipo, comece falando alguma coisa que chama a atenção de todos, depois vai trazendo uma visão mais prática, mais real, as pessoas vão se interessando mais. Mas nós não podemos esquecer justamente da questão do público. Eu acho que para falar bem em público, você tem que saber quem que vai estar te ouvindo, quais são as dores, quais são as necessidades. Né? São pessoas mais jovens, mais velhas, são pessoas mais simples, com qual formação? Quando você conhece bem o público, você consegue adaptar, né, não só a linguagem, mas também o conteúdo. Tem públicos que, se você fizer uma fala muito técnica, ninguém entende. Claro. Por outro lado, tem públicos que, se você fizer uma linguagem mais coloquial, eles vão achar muito raso. Então, conhecer o público, para mim, seja talvez uma das principais dicas que eu poderia dar. Legal, Marcelo. E já que você deu dicas, eu queria falar um pouquinho da importância de falar em público, né? Essa é, inclusive, considerada como uma das habilidades do futuro, você ter capacidade de ser persuasivo, de se comunicar, né? Então, eu acho que ela é muito importante para a carreira. E eu vou falar mais. A gente está entrando numa era em que, por exemplo, profissionais liberais, né? Arquiteto, nutricionista, advogado, consultor, eles vão ter praticamente que enfiar a cara, gravar vídeos e aparecer em redes sociais. Parte do trabalho dele. Se você é uma nutricionista, você vai ter que ser mais que uma nutricionista. Provavelmente, se você está em início de carreira, você vai ter que ir para uma rede social e mostrar que você conhece daquele assunto, porque esse é o novo meio de marketing. Antigamente, você montava um consultório, se você era uma arquiteta, advogada, nutricionista, enfim, né? E aí você não tinha clientes ainda, e aí um amigo ia lá fazer consulta com você, um parente, era assim que você construía a sua carteira. Hoje em dia você tem que ir para a rede social, então isso acaba sendo uma habilidade necessária para o profissional do futuro. Tem muitos empresários, CEOs, que são instados a dar a sua opinião em redes sociais, e eu acho, ao mesmo tempo, um pouco complicado, porque às vezes é o seguinte, às vezes a menina é uma tremenda nutricionista, mas ela é introvertida, ela não tem habilidade tanto de se comunicar, e ela tem que gravar, editar vídeo, falar, vencer a vergonha, e falar muitas vezes para ninguém, nem a madrinha dela vai assistir. Eu sei que é um pouco frustrante, porque a gente vive um mundo em que todo mundo virou produtor de conteúdo. Antigamente tinha conteúdo na Globo, no SBT, na Band e na Record. Entendeu? Então era 5 fontes produzindo conteúdo e todo mundo assistindo. Agora tem 8 bilhões de pessoas produzindo conteúdo, e onde tem excesso de produção vai ter escassez de atenção, né? Então eu entendo essas pessoas, é um desafio. Eu acho que você vai ter mais oportunidades profissionais se você conseguir ter a habilidade de falar em público, mas eu reconheço que nem sempre é justo você julgar, às vezes, um ótimo profissional apenas porque ele não é tão bom de vídeo ou de falar em público assim. Mas fica só o meu recado, assim. Existem pessoas muito boas que não necessariamente têm zilhões de seguidores. Eu compreendo você que tem essa angústia. E muitas vezes a pessoa que é boa de lábia, boa de marketing, não necessariamente é a melhor escolha de profissional para você. Não se influencie demais pelos influenciadores. Tem gente boa demais que é introvertida e elas merecem sua atenção também.